Bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. Nós vamos continuar aqui meditando sobre o nosso amigo Davi. Nós temos falado um pouquinho sobre algumas lições aí acerca da vida de Davi. Nós continuaremos falando hoje. E o tema que eu queria abordar com vocês hoje é sobre a intimidade com Deus. Nós, ao longo do tempo, podemos nos tornar extremamente familiares a Ele e deixar de lado a intimidade com Ele. Então, o tema de hoje é priorizando a intimidade. Às vezes, a prática de princípios espirituais, como cantar, como orar, como meditar na palavra, como congregar, se tornam tão comuns que perdem a relevância na prática nas nossas vidas. Às vezes você está lá e você não sabe mais por que você está fazendo, você não está atento ao que você está falando, ao que você está lendo, ao que você está ouvindo. Então, um cuidado que nós precisamos tomar é o cuidado de não usarmos da rotina para não tornar aquilo algo familiar. Qual que é a diferença das duas coisas? Nós precisamos entender a diferença entre familiaridade e intimidade. Isso é importante para nós, não apenas para o relacionamento com Deus, mas para o relacionamento com outras pessoas. Quando nós falamos sobre familiaridade, familiaridade é o contato constante com algo ou alguém. Contato constante com algo ou alguém. Agora, intimidade é mais do que isso. Intimidade é um contato atento a algo ou alguém. Quando nós falamos sobre familiaridade com pessoas, eu posso ser muito bem familiar àquelas pessoas que estão sempre à minha volta. Eu conheço ele, eu sei quem é. Mas a intimidade pressupõe um contato atento. Eu continuo observando, eu continuo aprendendo, eu continuo querendo conhecer mais e melhor. É assim, inclusive, no casamento. Familiaridade é quando este algo ou alguém se torna comum. Intimidade é quando este algo ou alguém, com o tempo, deixa de ser comum e se torna precioso. E há uma diferença significativa nisso. Familiaridade, portanto, perde a expectativa para com algo ou alguém, mas a intimidade ganha reverência para com algo ou alguém. Imagine uma pessoa que comprou um carro novo. Essa pessoa sonhava muito em conseguir ter condições de comprar aquele carro. E ela compra aquele carro, ela consegue, depois de muito tempo, juntar recursos, comprar aquele carro, e agora ela está toda feliz com aquele carro novo. É o cheiro do carro novo, é o toque do carro novo, é o motor do carro novo. Ela não quer que ninguém coma dentro do carro novo dela, porque agora aquilo lá é precioso para ela, ela gosta daquilo. Só que com o tempo, aquele carro novo começa a se tornar comum. E aí ela deixa, pode comer, não tem problema. Daqui a pouco ela para de lavar o carro. Daqui a pouco, se uma pecinha quebrou, ela não liga. Se uma luz está piscando, ela faz 3 semanas, não importa para ela, porque o carro se tornou comum. Agora imagine um colecionador de carros. Aqueles malucos que gostam de carro antigo, sabe? Gostam de gastar a vida deles para comprar uma peça, para reformar aquele carro que ele comprou no funileiro. E aí agora ele investe dinheiro nisso. Agora o carro antigo, para você conseguir geralmente reformá-lo, isso pressupõe muito trabalho, porque às vezes você não vai encontrar o farol, então você vai ter que viajar para encontrar e pegar o farol, ficar pesquisando horas na internet para encontrar uma maçaneta nova que estava faltando. A marca do carro que você quer comprar, as letrinhas e você coloca lá. Então, em cada peça você vai cuidadosamente pesquisando, comprando as peças, colocando as peças naquele carro, até que ele fica pronto, aquele carro. E aquele carro agora, para você que é um colecionador, ele é precioso. E aí você vai contar a história daquele carro para a pessoa, fica até chato. Não, essa maçaneta aqui, você não sabe o trabalho que me deu. Nossa, eu fui até tal cidade atrás dela. Esse farol, eu gastei tanto tempo com ele. Não, essa parte aqui eu poli, eu ilustrei, aqui eu tive que fazer um pouco de reforma. Aquele carro, por mais que seja velho, a pessoa gastou e investiu tanto tempo nele que se torna precioso para ele. Então há uma diferença significativa entre familiaridade e intimidade. E isso se dá nos nossos relacionamentos. Por que há muitos casamentos que acabam? Porque as pessoas se tornam comuns. Eu me torno familiar com o meu cônjuge, e o meu cônjuge deixa de ser precioso para mim. Eu não desenvolvo intimidade, só familiaridade. Eu sei o que ele come, eu sei que hora que ela acorda, eu sei o lado da cama que ela gosta de dormir, eu sei qual que é o hobby dela, mas eu não conheço a fundo aquela pessoa. Eu não invisto tempo nela.
Eu não me dedico por ela, eu não me dou por ela. Isso acontece também com o nosso relacionamento para com Deus. E quando nós olhamos para Davi, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel. Quando nós olhamos para Davi, nós vemos uma situação onde essa questão de familiaridade e intimidade se torna muito latente para nós. Depois de anos no deserto, então, Davi teve que fugir de Saul, na nossa última conversa aqui. Ele foge de Saul, Jonatas se torna um grande amigo para ele, mesmo nesse período. Ele pode se vingar, mas ele não se vinga, ele decide não se vingar. E passados aí 8 anos e pouco, o segundo livro de Samuel começa com a notícia para Davi que Saul e Jonatas morrem. Saul e Jonatas estão mortos. Davi chora profundamente a morte deles. E depois de uma sucessão de fatos, após a morte de Saul e Jonatas, Davi se torna rei agora. Finalmente, ele se torna rei de Judá. Ele não se torna rei de toda a nação. Ele se torna rei de Judá, ali, daquelas tribos do sul. O reino não tinha sido dividido ainda, mas nem todas as tribos se submetem a ele. Então, por alguns anos, ele é rei somente em Judá e continua em conflito e guerra com o pessoal do norte, ali da região, que viria a ser no futuro o reino de Israel. Pois bem, passa-se mais um tempo, algumas batalhas, e Davi fica sabendo que Abner, que era um general de Saul, que havia ali assumido o trono, ele morre, bem como Isbosete, que é filho de Jonatas, um dos filhos mais velhos de Jonatas, morre também. E aí agora todo mundo lá do norte decide se submeter a Davi. Então agora Davi se torna finalmente, depois de mais de 10 anos, rei de toda a nação de Israel. Depois de mais de 10 anos, a promessa lá, a unção de Samuel, se cumpre sobre a vida de Davi. Agora ele é rei sobre Israel. E o que ele faz no momento que ele se torna rei de Israel? A primeira coisa que ele faz ali, naquele momento, enquanto ele está assumindo Israel, é conquistar uma cidade, a cidade de Jerusalém. Até aquele momento, a cidade de Jerusalém ela pertencia aos jebuseus. Ele conquista aquela cidade, faz daquela cidade a capital do reino, a nova capital ali do reino. Então, ele conquista Jerusalém e agora ele tem um reino, agora ele tem a família de volta, agora ele tem uma cidade só dele, é a cidade que ele conquistou, para não ter nada do passado de Saul. A cidade de Saul ficou para trás, agora é tudo novo, está começando tudo novo. Eu tenho finalmente um reino, a minha família está de volta, eu tenho uma cidade e agora eu sou rei. Finalmente as promessas de Deus se cumprem sobre a minha vida. E qual que é a primeira atitude dele, então, a partir do momento que ele estabelece o seu palácio em Jerusalém? A primeira atitude dele nós encontramos no capítulo 6. Quando Davi está no auge, quando Davi, então, finalmente ele chega lá no topo, a primeira coisa que ele faz, capítulo 6, é decidir buscar um símbolo da presença de Deus que há mais de 30 anos havia sido roubado pelos filisteus. Ele decide chamar e trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Há 30 anos atrás, a arca havia sido roubada pelos filisteus, levada para a Filístia, e agora ele vai então em busca dessa arca, capítulo 6, versículo 1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. 30.000 ao todo. E é interessante porque quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê a Davi decidindo buscar a arca e a gente vê a reverência de Davi. Porque o texto começa dizendo que ele reuniu os melhores guerreiros, 30.000 homens. Dá a impressão que ele está fazendo o que aqui? Se preparando para uma guerra, né? Só que sabe o que é interessante? Nesse momento, a arca não estava mais em posse dos filisteus. A arca já havia retornado para Israel. Porque os filisteus levaram a arca, mas a arca só causa desgraça na Filístia, e eles então devolvem a arca. Aquilo que eles roubaram 30 anos antes na base da guerra, pouco tempo depois eles devolvem sozinha. A arca volta sozinha para casa. Deus não precisa de ajuda de guerreiros para ficar onde Ele quer. A arca volta sozinha, eles devolvem. Não queremos isso aqui não. Só que a arca agora estava numa cidadezinha, nos limites de Israel, na casa de um sacerdote. E a gente vai chegar lá. Davi, então, ele reúne os melhores guerreiros de Israel, não para ir para uma guerra,
mas para demonstrar a reverência dele para com a presença de Deus. Eu estou preparando o melhor para buscar a arca que simboliza a presença de Deus. Eu estou preparando o melhor para demonstrar ao meu Deus que ele merece o melhor. Porque ele podia ter mandado só uma meia dúzia de soldados lá buscar, traz para cá. Ele podia ter feito isso. Ele podia ter mandado só alguns amigos, ele mesmo pega uma carruagem e vai lá buscar, mas ele manda o que ele tem de melhor. Porque para ele aquela arca não era só um objeto, aquela arca era um símbolo da presença do próprio Deus. Um símbolo da presença do próprio Deus. Versículo 2. Ele e todos que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá. Era ali que a arca estava, em Baalá de Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Então Davi demonstra aqui a sua reverência para com Deus, oferecendo o que ele tem de melhor, 30.000 soldados para ir buscar essa arca e fazer uma grande festa e trazer essa arca agora para a cidade onde seria a capital do reino de Israel, Jerusalém. Ele vai tirá-la de Baalá e trazê-la de volta sem necessidade de guerra alguma. Ele está fazendo apenas o que ele tem de melhor para Deus. E nesse sentido, quando ele chega lá, ele entrega a tarefa de carregar a arca para os filhos do sacerdote que havia recebido a arca. Versículo 3 e 4. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab. Abinadab era o homem que tinha hospedado a arca. Quando os filisteus jogaram ela de volta em Israel, a arca vai parar na casa desse homem religioso, Abinadab, em Baalá de Judá. E os filhos dele, você tem o nome deles aí, Uzá e Aiô, eles são os filhos desse sacerdote. E Davi, chegando lá, deixa a tarefa de carregar a arca com esses dois. E o texto diz que eles colocam a arca num carroção novo. Carroção, nesses dias aqui, era uma engenharia, uma tecnologia totalmente nova. Os filisteus haviam desenvolvido para a arte da guerra a tecnologia de criar carroças. Muito da arqueologia antiga vai dizer que, de fato, vem ali da região de Canaã, dos filisteus, essa tecnologia de carroças. Então, os filhos de Abinadab, eles pegam a tecnologia dos filisteus, mas eles fazem uma coisa nova, eles fazem uma carroça nova para carregar a arca. Só que sabe o que é interessante? Deus já havia dito como a arca tinha que ser carregada. Você lembra disso? Deus já havia dito. Ele disse: mande fundir 4 argolas de ouro para que ela e prenda-as em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois faça varas de madeira de acácia, revistas de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. Como que Deus queria que a arca fosse carregada? Por meio dessas araras, dessas varas que seriam colocadas na arca, e você carregaria a arca. Você não tocaria na arca, você não colocaria ela numa carroça, você carregaria a arca. Foi assim que Deus instituiu. Então, em nome da praticidade, para que eu vou carregar um negócio pesado? Tudo revestido de ouro? Não, vamos colocar numa carroça, mas pelo menos a nova. Em nome da praticidade, eles abandonam a verdade. Esse é um perigo que a gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente tem uma regra para cumprir, mas a gente opta por fazer o que é mais prático para nós. Não precisa cumprir. Ninguém está vendo. Eu vou dar o meu jeitinho aqui. Eu sei que a tarefa é para fazer desse modo, mas para eu ganhar tempo, eu vou limpar o quarto assim. Para eu ganhar tempo, eu vou fazer minha devocional desse modo, na hora que der, do jeito que der. Eu vou fingir que eu estou fazendo. Para eu ganhar tempo, eu vou fingir que fui eu que planejei, mas eu vou pedir para o ChatGPT fazer para mim. Afinal, a ideia é minha. Em nome da praticidade, nós abandonamos a verdade, nós descumprimos as regras, nós deixamos de lado aquilo que nós deveríamos fazer. Então, nesse sentido, o texto diz para nós o seguinte: conduziam um carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos,
de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, no lado da arca de Deus. Então, quando nós vemos o texto, Davi promove uma grande festa, 30 mil homens, fora os curiosos, soldados, ele vai cantando e dançando, enquanto a arca vai embora na carroça, e quando a carroça dá uma chacoalhada, Uzá vai lá e mete a mão na arca, descumprindo a palavra de Deus, que dizia que ninguém que não fosse o sumo sacerdote poderia tocar na arca, no máximo se segurava o bastão que carregava a arca, e Deus então cumpre a sua palavra e fulmina Uzá naquele momento, causando em Davi, o versículo 8 diz, Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá, destruição de Uzá, desgraça de Uzá. Então, quando nós olhamos para esse texto, Uzá e Aiô, eles cresceram ao lado da arca. Quando a arca vai parar na casa deles, lá no primeiro livro de Samuel, que a gente já está no segundo, o nome dos dois não é citado. Quando a arca vai parar na casa de Uzá e Aiô, o nome deles não aparece, só aparece o nome do pai deles. É bem provável que 30 anos antes, Uzá e Aiô não existissem ou fossem bem pequenos. De qualquer forma, é fato que durante 30 anos essa arca estava dentro da casa deles. A arca estava ali talvez enfeitando a sala ou num cômodo reservado para ela. E aquela arca que é extremamente preciosa porque simboliza a presença de Deus para a nação de Israel, para aqueles dois era um objeto extremamente comum. Talvez eles cresceram brincando de pega-pega em volta dela, de esconde-esconde. A arca estava dentro da casa deles. Eles sabiam o que simbolizava, mas ela se tornou extremamente comum para eles. Quantas vezes eles já não deviam provavelmente ter encostado nela antes? Os filisteus fizeram isso. Porque quando os filisteus roubaram a arca, eles não respeitaram a lei de Deus. Eles pegaram a arca e levaram. E Deus não fulminou nenhum deles. Uzá e Aiô cresceram 30 anos em torno dessa arca. Um objeto extremamente precioso que para aqueles dois era comum. Tão comum que na hora que então ela vai voltar para o lugar de onde pertencia, deveria então se cumprir as regras de Deus e ser carregada como Deus instituiu. Eles acham que eles podiam dar um jeitinho, não, fica tranquilo, isso aqui eu brinquei com isso aqui, e vai lá e segura. E quando ele segura, ele está demonstrando o que está dentro do coração dele, a irreverência. Aquela arca era só um objeto para ele. Agora, o que Deus queria que todo Israel entendesse, que aquela arca é muito mais do que um objeto. Por isso Deus vai lá e fulmina ele. Lembra lá de Ananias e Safira? Então, quantos outros crentes mentirosos não existem na face da terra? Deus quis ensinar uma lição para aquela igreja, assim como Deus quis ensinar naquele momento uma lição para Israel. Vocês me querem no meio de vocês? Então me tratem com respeito e reverência. Vocês realmente me querem no meio de vocês? Então me deem um valor que me é devido. É por isso que Deus fulmina Uzá. Então, quando nós olhamos para esse texto, é interessante porque Deus ele não se importa em frustrar os servos dele. Davi ficou irritadinho. Estragou a festa. Eu queria fazer uma festa para Deus e Deus estragou tudo. Que mal-humorado. Nem sei se eu quero mais ele. Davi não fica contrariado com a desobediência dele, ele fica contrariado com Deus. Como é que pode ser tão ruim desse jeito? Que tirano esse Deus. Eu estou dando o meu melhor para ele. E é assim que ele me trata. Então, o próprio Davi tinha lições que precisaria aprender, e infelizmente, ou felizmente, sei lá, eu vou dividir essa mensagem em duas partes, senão a gente ficaria aqui até o fim, porque na próxima vez que eu pregar para vocês, eu vou continuar esse capítulo aqui. Mas o que importa para nós, quando a gente olha para esse texto, é lembrar do que a palavra de Deus diz no Novo Testamento para nós. Sim, o nosso Deus ele é amor, o nosso Deus é bonzinho, o nosso Deus é santo, mas ele também é fogo consumidor. E nós não podemos perder a reverência diante da presença dele. Nós precisamos tomar o cuidado,
Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos, e assim adoremos a Deus de modo aceitável. Como que é o modo aceitável a adoração a Deus? Com reverência, mas também com temor, porque o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Então, quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que quanto mais a gente medita na graça de Deus, quanto mais a gente admira a Deus, mais a gente aprende a temê-lo e a reverenciá-lo. Mas quanto menos a gente medita na bondade, na graça, na misericórdia de Deus, mais ele se torna comum para nós. Um objeto de estudo, alguma coisa que eu preciso ensinar para os outros, algo que eles precisam, não necessariamente eu. Eu já conheço ele já, estou tranquilo. Ixi, eu já estudei sobre ele já no seminário, tanto tempo. Ixi, é familiar para mim. Sim, mas familiaridade não pressupõe intimidade. Você pode caminhar perto dele por muito tempo e ainda assim não reverenciá-lo, não respeitá-lo e não ter intimidade com ele. Então, nesse sentido, eu pergunto para você, você se lembra como foram as suas primeiras experiências nesse lugar aqui? Vocês veteranos, vocês que estão aí no 4º, 3º, 2º ano, como foram as primeiras capelas para vocês? Como foram as primeiras aulas para vocês? E eu pergunto para vocês, não para constrangê-los, mas para ajudá-los e alertá-los, porque esse é um cuidado que eu preciso ter. Como você encara esse momento hoje? Hoje se tornou um fardo para você? Se tornou pesado para você? Hoje você fica irritado por ter que vir para cá? As devocionais que vocês são obrigados a fazer? Como você fazia no início? Como você faz hoje? Finge que faz? Faz nas coxas? Ou você faz? Ou você continua buscando intimidade com Deus? Você faz porque tem que fazer? Ou você faz porque você quer fazer? Galera, cuidado. Eis aqui na sua frente alguém que já pastoreou igreja, alguém que já ensinou muito para as pessoas, e que por um breve tempo da minha caminhada com Deus, eu vi Deus se tornando familiar para mim. Isso que eu estou falando para você, eu já fui usar, eu já fui aiô, aquele que está falando sobre Deus, aquele que está ensinando sobre Deus, mas aquele que não busca intimidade com Deus. Deus se tornou familiar para mim. E dói quando a gente percebe. Dói quando ele chama de volta. Ainda bem que ele não me matou e não me fulminou. Por graça e misericórdia, ele só me trouxe de volta a atenção. Então, cuidado com o seu coração. Essa música de novo, já cansei de cantar. Esse texto eu conheço. Nossa, essa pessoa que vai pregar. Poxa, essa aula. Todos esses mecanismos, eles não são uma música propriamente em si, uma pessoa que está pregando, mas são meios de nós continuarmos nutrindo a comunhão e intimidade com Deus. Aqui e lá na tua igreja também. Aqui e na tua igreja também. Por isso, eu pergunto para você, você continua se maravilhando com a presença de Deus? Você continua se empolgando com a presença de Deus? Seu coração continua ardendo quando você aprende mais sobre Jesus? Quando você vai para a aula e você aprende ferramentas para conhecê-lo mais e para ministrar ainda melhor sobre ele a outros? Ou você começa a encarar esse momento aqui como um fardo? Não veja a hora que acabe. Não use o seminário como meio para obter um diploma. Aproveita essa fase para crescer o máximo possível em intimidade com Deus. Porque lá fora, em muitos momentos, você vai estar sozinho. É você e Deus. Então, cresça em intimidade com Ele aqui e agora. Nesse sentido, o que eu queria que vocês se lembrassem é que a familiaridade com Deus, quando desprovida de reverência, pode nos afastar da sua presença. Você acha que está perto dele, você está falando sobre ele, você está estudando sobre ele, você está ensinando sobre ele, mas você pode estar longe dele, porque ele se tornou familiar para você, comum. Deus não é comum, Deus é precioso, ele é o precioso. Então priorize crescer em intimidade com ele. Senhor, eu peço que a tua graça e a tua misericórdia nos ajudem. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ouvir. Para saber mais, siga-nos no Facebook e no Instagram, @SBPV São Paulo. Seminário Bíblico Palavra da Vida.
mais que formação acadêmica, teologia para a vida e ministério.